Foi ontem, dia 20, que o Instituto dos Advogados Brasileiros fez um simpósio sobre os desafios estruturantes do federalismo cooperado, referindo-se ao novo ensino médio. Como eu lecionei, assisti todo o programa através da TV IAB e, como lecionei mais de 40 anos, eu gostaria de emitir uma opinião, primeiramente cumprimentando o presidente Sidney Sanches, toda a mesa, do amigo Miro Teixeira, os moderadores, e dizer que uma frase que me tocou muito, logo assim que comecei a lecionar, foi uma frase de Miguel Couto. Miguel Couto, pai, que era médico, mas também era um grande educador. E ele dizia: o Brasil só tem um problema, a educação do povo. E eu, refletindo superficialmente sobre o tema, falei, mas só um problema? Sim. Um povo educado, ele sabe votar, ele sabe se alimentar-se, ele sabe parte das leis, ele sabe a reciprocidade, ele sabe comentar, ele, enfim, sabe da saúde corporal. E essa frase me ficou durante quase toda a minha vida, isso que lecionei principalmente para o ensino médio, ficou ficada, digamos assim, nos meus pensamentos. Mas eu gostaria de aproveitar este momento e encaminhar essas palavras, esse vídeo, para o IAB, diretoria, em especial o presidente da Comissão de Direito Constitucional, Miro Teixeira. Eu penso que os currículos escolares brasileiros têm grandes deficiências, não só no geral, como nas particularidades. No geral, porque o Brasil é um país continental. O currículo dos municípios, digamos assim, do Rio Grande do Sul, não pode ser o mesmo da Amazônia, do Nordeste. São currículos que têm que ser diferenciados, adaptados às relações daqueles municípios, das suas singularidades, particularidades. É o que ocorre com as leis orgânicas municipais, as chamadas constituições municipais. Aquilo que é bom para o estado do Rio, ou para os municípios, 92 municípios do Rio, não serão totalmente aplicáveis e até divergentes dos municípios da Amazônia, Nordeste, etc. Mas eu queria, pelo que observei, nos detalhes. Claro, matérias como história, geografia, matemática, português, etc., são matérias obrigatórias e elas se aplicam a todo o país.
Mas eu penso que até mesmo ao lecionar essas matérias, o professor deve ter não só aquela tendência de dialogar, de discursar sobre a matéria, mas também de falar a parte prática. Eu, como aluno, sempre fui questionador da questão de matemática, por exemplo. Dou fórmulas e fórmulas e fórmulas quando eu perguntava ao professor, mas na prática, como se aplica isso? Amanhã você vai saber, professor, A2 mais B2 mais P2, etc., teorema de Pitágoras, aplica-se como? Eu gostaria de saber. Você vai saber adiante. E esse adiante quase não chegava. Na parte de história também, eu tinha restrições e, num termo bem chulo, apurrinhava os professores dizendo, escuta, você está falando em Nabucodonosor, rei Davi, etc., termos bíblicos, lançando temas sobre Confúcio, etc. Mas eu acho que nós deveríamos falar um pouco sobre o nosso município, sobre o nosso estado, que capitania veio, depois Brasil e, consequentemente, a história geral, importante. E dizia, olha, aqui nós temos a maior avenida de Itaperuna que se chama Assis Ribeiro. Algum colega aqui sabe quem foi Assis Ribeiro? Vamos um pouco mais longe, onde eu tenho escritório. Assis Ribeiro, quem foi Assis Ribeiro? Então ninguém sabia. Mas, quando se fala em Itaperuna, fala-se, lá, Avenida Cardoso Moreira, Rua do Comércio Importante, Assis Ribeiro. Então, em todas as matérias, e também houve uma questão de direito no ensino médio, nós tínhamos uma matéria a respeito de bancos, educação bancária, e lá eu lecionava direito e legislação. Quando uma professora tirou licença, a minha esposa, então diretora, que foi por 10 anos, disse, lá você tem que substituí-la essa semana, porque até eu arrumar uma outra pessoa, além de suas aulas, dar também noções, continuar as aulas dela. Eu chego em sala e pergunto, mas o que a professora tal, vou omitir o nome, lógico, deu para vocês na última semana? Ela falou sobre o crime culposo, sobre a natureza jurídica do crime culposo. Eu falei, mas vocês sabem o que é crime culposo? Não, é crime que tem culpa, é isso sim, tal. Ninguém sabia a definição daquilo. Ela falou também sobre compra e venda, e nós não entendemos bem, porque ela explicava tanto sobre a natureza jurídica da compra e venda, que nós ficamos sem saber. Eu falei, vou começar explicando a você, compra e venda. Vamos comprar um caderno, um livro, um lápis, você vai à papelaria, pede, a pessoa te entrega o lápis, o caderno, etc., e você paga. Você fez uma compra e venda de coisas móveis. Agora, se for um sítio, uma fazenda,
casa, você tem que ir ao cartório e fazer uma escritura. Lá tem um livro grande, de onde veio o proprietário anterior e tal. Mas é fácil assim, professor? O senhor fala de uma forma tão comum. Eu falei, não é fácil, a pessoa tem que saber não só a parte teórica, mas a parte prática dessa questão. Então, acho também que deveria ter matérias, digamos, complementares, como meio ambiente. Eu mesmo tirava 10 minutos de aula, às vezes, para falar sobre o meio ambiente, de como não jogar coisas dentro do rio. No Rio Mulher nosso aqui. E as crianças ficavam entusiasmadas. Eu vi fulano jogar um sofá velho dentro do rio. Eu falei, pois é, se aquilo for sempre, se todos fizerem isso, nós não teremos daqui a uns tempos mais rios aqui em Itapiruna. Ou um filete de água apenas. Aí indagava eles com a pergunta, vocês já pensaram que seria Itapiruna sem o rio? Mulher. Não, professor, seria o rio. As cidades brasileiras, as localidades foram construídas, grande parte, às margens dos rios e córregos. Infelizmente, está havendo uma devastação. Só em São Paulo, segundo dados, nos últimos 40 anos, enterraram, desviaram, etc., cerca de 600 rios e córregos. Então, os currículos devem ater-se a várias coisas, economia doméstica, sinais de trânsito, ensinar as crianças. A criança sai, às vezes ela não sabe, vou dirigir, aprender a dirigir, mas não sei, sinal de trânsito. Outro, faltando dinheiro para mim, papai me deu R$200 por semana, mas gastei tudo. E a gente sabe que a mesada deveria ser, como nos grandes países, mesada, vou te dar $200, você se vira com ele essa semana. Se você gastar 201, é problema seu, você vai em dívida, ficar endividado. Seria uma educação já para a vida, educação econômica, financeira. Então, eu acho que os currículos, nossa breve análise, deveriam incluir matérias optativas, matérias práticas e, claro, as matérias referentes às matérias básicas, matemática, português. Questão de línguas. Na minha época estudávamos francês. Professor de francês já no ginásio. Hoje há uma euforia de estudar inglês. Por que não estudar mais o espanhol? Ou os dois, digamos assim. O espanhol, porque nós estamos aqui na América Latina, colonizada grande parte pelos espanhóis e portugueses. Então, primeiro a nossa língua portuguesa, depois o espanhol e, se puder, espanhol e inglês. Eu vou voltar ao tema, porque sei também que o Instituto vai fazer novos simpósios da Comissão de Direito Constitucional, presidida pelo meu amigo Miro Teixeira,
sobre essa questão que está agora sendo discutida. O presidente vetou prazos para entrar em vigor a tal nova lei do ensino médio e vai pôr em discussão, para que o Brasil forneça e que seja discutido de todos os temas que atualmente o Instituto tem feito. Esse é um que eu achei de grande importância. Laércio Andrade de Souza, advogado, vou fazer 50 anos dia 15 de dezembro, formado em Direito, e 51 formado em Letras pela Fundação Cultural São José, Faculdade de Letras, que também é conhecido como FAFITA. É isso que eu queria dizer a vocês. Obrigado.